Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Muito bom! Hoje eu quero falar com vocês de magnetismo. Bacana! Matéria de física aí do terceiro ano, né? Mas também pode ser aí o pessoal que está estudando engenharia elétrica, né? Bacana! O que é magnetismo? Magnetismo, queridos, é um conjunto de fenômenos relacionados à interação entre os campos magnéticos, né? Elas são encontradas aí em regiões do espaço, né, sob influências de correntes elétricas ou de momentos magnéticos de moléculas ou partículas elementares, tá? Esse movimento dessas cargas elétricas é que dá origem aos fenômenos magnéticos. Vamos ver o que é isso? Então nós temos aqui um sistema de magnetismo, né? Vocês estão vendo ali uma ilustração, né, um eletroímã puxando ali um prego, né, um ímã, né? E os ímãs, eles têm a capacidade de atrair materiais ferromagnéticos, como o ferro, o cobalto e o níquel, tá bom? Uma curiosidade é que o aço inoxidável, embora ele tenha propriedades, né, com átomos de ferro, ele não é atraído, tá? Isso é uma curiosidade bacana, né? Aço inoxidável, ele não tem poder, né, de ser atraído por ímãs, tá? Embora ele tenha aí átomos de ferro, tá? Uma curiosidade bacana, né? A magnetita. A magnetita é uma pedra ímã, né? Uma curiosidade bacana é que ela vem lá da região da Grécia chamada Magnésia, tá? Por isso magnetita, que é a terra do lugar das pedras mágicas, tá? Então lá atraía muita gente para esse lugar, né? Isso há muitos anos atrás, né? Essa região chamada Magnésia, que é uma região onde você tinha muita magnetita, devido a essas condições das pedras, né? Elas ter a capacidade de atrair aí materiais ferromagnéticos. Então é uma pedra ímã, né? Embora ela seja um mineral, tá? E encontrado aí na Terra, né? Em diversos lugares, na Suíça, na África do Sul, na região ali de Nova York, você tem muitas regiões ali com essas pedras, tá? Noruega também, tá? Ela tem uma propriedade, né? Um, uma série de fabricações aí, por exemplo, de bússola, né, como uma aplicação, por exemplo, de propriedade da magnetita para fabricar bússolas, tá? É, o nome dessa palavra, a palavra magnetita, né, embora ela seja da ideia que ela é um magnetismo puro, mas não, tá? Ela é composta aí por óxido de ferro e sulfeto de ferro e níquel, tá bom? Não é só a magnetita, ela é uma composição, né, com outros elementos, tá bom? Então, dependendo dessa composição, ela tem aí a capacidade de gerar um campo magnético com menos ou com maior intensidade. Depende muito da composição, né, dessa magnetita. Por isso que todo esse mineral ele passa por um processo de industrialização para comercializar, né, como algo magnético. Bacana? É, sobre o processo de interação, né, do magnetismo. Ele tem uma sensibilidade, né, para atrair materiais aí com ferromagnéticos ou algo com essa propriedade, como o cobalto e o níquel que eu falei. E algo que depende muito dessa interação é a distância. Quanto mais distante o objeto estiver dessa fonte geradora, menos intenso será essa capacidade da atração, ok? Então, quanto mais próximo ela estiver, né, mais forte, né, será a capacidade desse objeto ser atraído, tá bom? Uma outra característica do ímã, ele tem propriedade de indivisibilidade. Ou seja, se você tem um ímã, você partir ela ao meio, significa que você consegue separar os dois polos, o positivo e o negativo?
ou o norte e o sul? Não. Ele se reorienta. Tá? E se eu partir de novo? Ele vai continuar se reorientando. Então, ele tem uma propriedade indivisível. Né? Agora, é possível desmagnetizar um ímã? Sim, é possível. Como que é possível desmagnetizar um ímã? Você consegue desmagnetizar um ímã por ação mecânica, dando aí sucessivas batidas nesse ímã, você consegue desmagnetizar ele. Você consegue desmagnetizar ele por ação de temperatura ou por uma outra interação magnética. Então você consegue que aí você vai estar desorientando, né, os átomos desse ímã, ok? Algo sobre interessante aí sobre o grande campo magnético que nós temos na Terra. Esse campo magnético ele é formado por quê? Primeiro, pela rotação da Terra. Segundo, o nosso núcleo ele é composto por quê? Por uma diversidade de materiais, de minérios, aí na forma líquida. E esses minérios, né, esses minerais que estão aí no estado líquido, eles estão em movimentação também. Então, a rotação mais um núcleo líquido gera aí um campo magnético, ok? Então, essas linhas de forças desse campo magnético também, como vocês estão percebendo aí na apresentação, elas emergem sempre do polo, né? Deixa eu apresentar aqui para vocês, sempre do polo norte magnético e adentro ao polo sul magnético, tá? Então, vocês percebem aí que essas linhas de indução, essas linhas de indução magnética, elas emergem do polo norte magnético e adentram ao polo sul, né? Então elas saem do polo norte e entram no polo sul. Uma observação é isso. Então por isso que vocês podem perceber aqui o ritmo da setinha aqui, ó. Bacana? Outra coisa que pode observar, as concentrações das linhas de força da indução magnética, ela está relacionada com a intensidade do campo magnético na região. Então essas linhas de forças aqui, ó, elas a propriedade da intensidade delas está relacionada com o campo magnético, ok? Então são observações bacanas que a gente tem aí a respeito desse sistema. Um experimento bacana que eu quero que vocês pensem para fazer é sobre aí um motorzinho que vocês podem utilizar aí, e isso aí já para a gente finalizar a nossa aula, utilizando aí uma pilha AA de 1,5 volts, um super imã e um fio de cobre aí de 18 centímetros. Segue esse modelo que está aí que vocês vão conseguir fazer algo magnético muito bacaninha, né? Gerando aí um campo magnético e fazendo aí esse objeto rodar ao entorno dessa pilha. Isso é um princípio de um motor, gente. Todo motor tem esse princípio aí. Então, eu finalizo essa aula com esse exemplo. Espero que vocês tenham gostado e aguardem até a próxima. Um beijão no coração de todos.